Agora sim, eu vou fazer uma viagenzinha aqui. Eu vou juntar 3 assuntos num quarto. Como é que é isso? Eu vou fazer uma charadinha aqui. Vou pegar 3 assuntos aparentemente totalmente desconexos, Ave e vão Maria. se juntar no quarto. E quem souber da dica, já põe aí no chat. Que é esse? Que assunto é esse? O que Que tá funil é esse? coisas? Onde é que a gente vai chegar? Né? Então vamos lá. Primeiro assunto aqui. Deixa eu até ver quais são os vídeos. Eu tenho um vídeo só. Tem um vídeo só sobre isso, no final. Vamos lá. Primeira coisa. Opa. Lançamento. Quer dizer, faz tempo já, né? Em 1953, o autor de ficção científica Arthur C. Clarke publica o livro Childhood's End, em português, O Fim da Infância, um livro de ficção científica, claro. À esquerda, o livro original, né, em inglês, à direita, a capa do meu livro, porque eu li esse livro já faz uns 30 e poucos anos, tá? Aqui na minha biblioteca, fotografei-o hoje justamente como parte aqui dessas explicações, né? Legal. Esse livro gira em torno de uma invasão alienígena pacífica da Terra que ocorre durante a Guerra Fria. O planeta passa a ser governado pelos misteriosos Senhores Supremos, que em inglês chama-se Overlords. Eles conduzem a humanidade a um período de paz e prosperidade às custas da identidade e cultura humanas. Então, esse livro foi bem considerado na época, né? E um crítico à época até comparou Arthur C. Clarke com C.S. Lewis e H.G. Wells, colocando ele dentre um grupo muito pequeno de escritores que usaram a ficção científica como veículo de ideias filosóficas. E, mais recentemente, em 2004, o livro foi nomeado para um prêmio Hugo, retroativo de melhor romance de 1954. Então, esse é o primeiro assunto que vai levar ao quarto assunto. Quem já leu esse livro ou já leu alguma coisa desse Arthur C. Clarke, coloca aí no chat ou nos comentários. Eu gosto muito das obras de ficção do Arthur C. Clarke. Né? E a mais famosa, talvez, delas seja 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, que virou filme com Stanley Kubrick e teve a sequência no cinema de 2010, e depois teve mais 2 sequências em livro, 2066 ou 61, eu não lembro, e depois 3001. Eu li os 4, né, muito bons. Bom, segundo assunto, esse cara aí chama-se Stefan Gates. Ele nasceu em 19 de nove de 1967. Ele é britânico, apresentador de televisão, autor, faz shows ao vivo. Ele escreveu livros e faz bastante programas sobre comida, culinária e ciência. Tá? Ele já apresentou mais de 20 séries de televisão, a maioria para a BBC, né, que é uma TV britânica. Né? Atualmente ele possui o canal de YouTube escrevi errado aqui, Gastronaut TV, que tem hoje 5.408 inscritos. E meu canal, claro, tem mais que o dele, né? Mas ele tem alguns vídeos bastante visualizados, né? Esse, inclusive, que eu pus na tela, é o vídeo mais visualizado do canal dele, com mais de 180 mil visualizações, né, sobre, sei lá, gelo quente, não sei. Então, essa é a foto dele. Né? Alguém já conseguiu relacionar o livro O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke, com esse apresentador de TV britânico que fala sobre comida? Sem usar o Google, né? Não? Ele É é difícil. neto do Arthur Clarke? De quem? Não. Ele é neto? Não é o neto do Arthur C. Clarke. Que já morreu, Arthur C. Clarke, né? Infelizmente. Bom, terceiro assunto. Que lugar é esse, maluco? Esquisito, né? Esse lugar se chama a Calçada do Gigante, Giant's Causeway. É uma formação rochosa com cerca de 40 mil colunas prismáticas de basalto, encaixadas como se fosse uma enorme calçada de pedras gigantescas, e foram formadas há mais de 60 milhões de anos. Fica na Irlanda do Norte e foi declarada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1986. É um lugar bastante turístico, o pessoal faz excursões até lá para visitar, você vê umas pessoas passando por ali, né? Tem uma lenda, inclusive, irlandesa, da formação desse local, né? Conta, né,
que existia um gigante irlandês chamado Finn McCool, que queria enfrentar numa luta um gigante escocês, que a Escócia fica pertinho ali do outro lado do estreito ali, né, do mar. Esse gigante escocês chamava-se Benandonner, mas tem um problema. Não tinha nenhuma embarcação com tamanho suficiente para atravessar um gigante para um lado e para o outro, porque um ficava na Irlanda, outro ficava na Escócia. Como é que faz? Né? Aí a lenda diz que o gigante Macum resolveu o problema construindo uma calçada de pedra que ligava os dois lados, usando enormes colunas de pedra. Então essa é a lenda de como é que surgiu essa formação rochosa, aí que a gente sabe que é uma formação de milhões de anos atrás. Né? Ela sai da Irlanda e chega do outro lado numa ilha escocesa que faz parte das Hébridas. Essa ilha chama-se Gruta de desculpa, é uma ilha que eu esqueci de anotar o nome da ilha, e nessa ilha tem uma gruta chamada Gruta de Fingal, por causa do nome desse gigante, que é Finn McCool. Aí você, em escocês, a pronúncia fica meio que Fingal, né? Então chama-se Gruta de Fingal, que é essa daí. Eu não entendi. Essa formação, ela vai por dentro do oceano até do outro lado na Escócia mesmo? Ela passa por ali, não sei se o tempo todo fica fora d'água, né? Pode ser que um tempo acho que não, água, né? Acho que não. Senão não daria para caminhar, né? Não sei. Mas essa formação acaba nesse lugar, nessa ilha das Hébridas, e que tem uma gruta que foi apelidada, né? Dado o nome de Gruta de Fingal, justamente pelo nome do gigante. E essa gruta acabou inspirando o compositor alemão Felix Mendelssohn a fazer a abertura da sua obra Opus 26, As Hébridas. Os ecos que existem dentro dessa gruta acabaram inspirando Felix Mendelssohn em escrever essa música, e acabou terminando a sua composição em 16 de dezembro de 1830. Olha o link da data aí, 16 de dezembro, né? Foi semana passada, né? Então esse é o terceiro fato, né? Então falamos do fim da infância, a ficção científica de Arthur C. Clarke, falamos daqui do Stephen Gates, o apresentador de TV britânico, e falamos da calçada do gigante. O que une essas três coisas, hein? Então, a Tanani tá mandando ali que a gente vai falar do Avatar. É o Avatar que une? É o quarto assunto? Não é o Avatar. Né? Um dia a gente fala do Avatar. Né? Eu fui esse fim de semana assistir o segundo filme do Avatar aí. Impressionante as qualidades das imagens todas, né? Mas não é o Avatar. Dou-lhe uma. Que une os três assuntos? O negócio aí da calçada do gigante, com o Arthur C. Clarke e o gelo quente. Não, o gelo quente não. O rapaz aí. Não um vídeo dele. É o cara, né? O cara, eu esqueci o nome dele. Stephen Gates. Não tem a ver com o William Gates, não. O Bill Gates, não, também. Bom, vou dar um spoiler aqui, hein? Vou dar um spoiler. Vai ter que falar, cara, que eu não faço a menor ideia. Bom, em 1900 eu não anotei o ano, mas acho que foi em 73, foi lançado o quinto álbum de estúdio do Led Zeppelin, Houses of the Holy. House of the Holy. Aham. Olha lá, onde é que foi criado? Essa formação rochosa embaixo das crianças é justamente a calçada dos gigantes, né? Então, a capa foi criada pela empresa Hipgnosis. Essa empresa já tinha elaborado capas para o Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, Humble Pie, T-Rex, Electric Light Orchestra, Renaissance, e depois ainda faria capas para o Genesis, Yes, Black Sabbath, Alan Parsons, empresa que fez muitos capas de álbuns maravilhosos, né? E, inclusive, daqui a pouco vou mostrar. Daqui a pouco não, vai já também. Ah, não, depois eu mostro. Tá, acho que na sequência aqui, deixa eu ver qual é a sequência de fotos aqui. Não, tá aqui. Aqui tá a primeira capa de álbum, inclusive, que a Hipgnosis fez à esquerda, né? O A Source Full of Secrets, do Pink Floyd. Foi o primeiro trabalho do Hipgnosis. E, posteriormente, eles fizeram a capa também do Dark Side of the Moon, que está à direita, né? Então, mas a gente não está falando da Hipgnosis, estamos falando do álbum aqui, o Houses of the Holy.
A capa foi inspirada justamente pelo livro O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Nesse livro, centenas de milhões de crianças se juntam para serem levadas ao espaço pelos alienígenas. Então, eles, né, fizeram essa montagem onde as crianças estão se reunindo para serem abduzidas aí para o espaço. E é isso que inspirou o artista do Hipgnoses para fazer essa capa. E foi feita uma fotomontagem justamente com algumas crianças lá na calçada do Gigantes. Você pode ver 11 crianças aí, mas na verdade só foram usadas 2. São as mesmas 2 que foram replicadas 11 vezes aí na capa. Essas crianças quem são? Stefan e Samantha Gates. Nosso Stefan Gates é o menino e a irmã dele, Samantha Gates. Tá brincando. A irmã vive hoje na África do Sul, não achei muita coisa sobre ela, não achei nada, mas o Stefan tá aí, é o youtuber, né? Inclusive, em fevereiro de 2010, teve um programa lá na BBC sobre justamente a história da participação do Stefan Gates na capa desse disco. Ele nunca tinha ouvido o disco, né? Mas para ele sempre foi uma coisa que ficava na cabeça dele, que ele fez quando era criança, estava muito frio, chovendo, 10 dias chovendo lá, e ele, né, isso ficava na cabeça dele, ele retornou a esse local, o pessoal da BBC levou ele a esse local, e aí tá aqui a foto dele lá no local, com a capa do disco, e aí, com um som portátil, ele ouviu nesse local pela primeira vez o disco Houses of the Holy, do Led Zeppelin. E o que ele conta é que, no final, que é como se um grande peso fosse tirado de cima de mim agora, né? Fechou-se um ciclo, né? Essa capa foi classificada em 2003 como a número 6 dentre as 50 maiores capas de todos os tempos pela emissora de TV a cabo VH1. É isso que faz, né, que nos remete essas 3 histórias, né? Ela foi baseada, né, a história, né, a capa foi baseada no livro O Fim da Inocência, e foi feita lá na calçada dos Gigantes, e o Stefan Gates é um dos meninos que estão aí na capa. Muito bem. Esse disco eu vou te falar, cara, eu demorei para gostar dele, porque ele, na verdade, ele foi lançado em 73, eu comecei a ouvir rock em 80, 79, 80, né? Então ele já era um disco que tinha sido lançado, mas o primeiro disco que eu me lembro, assim, do LED, que eu ouvi, gostei, assim, LED 1 e LED 4, assim, acho que foram os primeiros discos do LED que eu ouvi e gostei demais. Aí quando eu ouvi isso daí, é muito cheio de balada, né? Eu demorei para gostar desse disco, ele tem aquela música que hoje eu amo de paixão, que é o The Rain Song, que é uma música bem lenta, tem No Quarter, tem The Ocean, tem o Dancing ele é bem Days. variado, né, os estilos dentro desse disco, né? Tem o The Crunch, que é uma música que tem um tempo super quebrado também, é difícil pra caramba de contar. Tem um reggaezinho, que é o Die Maker, né? Over the Hills and Far Away, que começa super baladinha no violão e depois acaba quebrando tudo, e o The Songs Remains the Same. Nossa Senhora, quem assiste o filme do LED tem que ver, tem que ouvir esse disco, né? Que todas as músicas acho que estão desse disco aí estão no filme. Tá, né? Tá, LED é Duca, né? LED o pessoal hoje em dia vê a frase dessa e fala, realmente, lâmpada LED é Duca, né? Bom. E foi o primeiro, esse quinto álbum foi o primeiro que não teve o nome Led Zeppelin 1, 2, 3, 4. 3 e 4, né? Esse já veio um nome diferente. Entra o House of the Holy, muito legal mesmo, cara. E eu queria fechar aqui com um clipezinho que mostra a calçada dos Gigantes com a música do disco. Vamos lá?
aí. Demais. Demais. E aí, o próprio The Sons Remains the Same, né, cara? Legal pra caramba, puta sonzeira. Bacana essa história maluca que junta três coisas nada a ver, né? Sensacional. Não, puta link legal. Ah lá, Legal, eu Tanani. concordo com a Tanani, cara. Sensacional terminar o ano aí com Led Zeppelin. É. Bom, eu tenho mais um pouquinho de história com você e aí a gente já vai chegando mais ao final, né? Eu já vou começar a falar dos aniversariantes aí, já que a gente falou de Led Zeppelin, vamos falar de outra banda icônica aí, que é o The Rolling Stones.